Era uma vez uma formiguinha. Era inverno e ela estava caminhando. Nevava naquele dia. Até que num determinado momento caiu um punhado de neve no pezinho dela. Ela ficou presa, ela não conseguia sair e estava muito frio. Ela olhou para o sol e falou para o sol: Sol, tu que és tão forte que derrete a neve, desprende meu pezinho? O sol respondeu: Mais forte do que eu é o muro que me tapa. A formiguinha olhou para o muro, um grande muro, e pediu: Muro, tu que és tão forte que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho? O muro olhou para ela e falou: Mais forte do que eu é o rato que me rói. O rato estava passando naquele instante. Ela chamou o rato e falou: Rato, tu que és tão forte, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho? O rato olhou para ela e respondeu: Mais forte do que eu é o gato que me caça. O gato apareceu realmente atrás do rato, que entrou no buraco do muro e saiu correndo. Então a formiguinha olhou para o gato e falou: Gato, tu que és tão forte, que caça o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. O gato olhou para ela e falou: Mais forte do que eu é o cão que me persegue. E ele pulou o muro e saiu correndo. Daí a pouco o cão apareceu atrás do gato e a formiguinha chamou ele: Cão, tu que és tão forte que persegue o gato, que caça o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. O cão virou para a formiguinha e falou: Mais forte do que eu é o homem que me bate. E saiu correndo. A formiguinha a essa hora já estava fraca, quase congelando de frio, e o pezinho dela preso. Até que o homem se aproximou. Ela foi e chamou o homem: Finalmente, o homem vai me ajudar. Homem, tu que és tão forte, que bate no cão, que persegue o gato, que caça o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. O homem virou para ela e falou: Mais forte do que eu é a morte que me mata. E a formiguinha foi ficando cada vez mais fraca e ela viu a morte. Morte, tu que és tão forte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que caça o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. A morte respondeu: Mais forte do que eu é Deus que me governa. Nesse instante, a formiguinha não tinha mais o que fazer. Ela simplesmente fechou os olhos e conversou com Deus. E no seu silêncio ela falou: Deus, tu que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que caça o rato, que rói o muro, que tapa o sol, desprende meu pezinho. Nesse instante, Deus assoprou a primavera e a neve foi derretida e as flores floresceram. Porém, naquele instante, a formiguinha entendeu que era a hora dela ir. E ela foi para os braços de Deus, onde ela pôde viver num eterno verão, numa eterna primavera, onde ela não precisava se preocupar com a neve que prendia o pezinho dela. Eu li essa história nos primórdios da minha época de escola e nunca mais esqueci. Foi uma história que ficou um tanto marcada em mim. Na época eu não entendia bem. Talvez até hoje eu não entenda bem. Às vezes é mais fácil arrumar uma justificativa do que fazer algo por alguém. Porém, a essa altura a gente já entendeu que se colocar como vítima ou como salvador
não é o nosso papel mesmo. Essa história ela nos mostra que, no fim das contas, a gente deve contar apenas consigo mesmo. E com essa conexão que a gente tem com a mesma fonte que todos têm. É como se todo mundo estivesse na sua luta diária, e isso faz parte, é desse jeito mesmo. Cada um está no seu processo, cada um está nas suas dores, cada um considera que o seu problema é muito maior do que o problema do outro. Não está errado, mas até que ponto, né? Até que ponto a gente pode viver apenas seguindo e vivendo os nossos processos? Mas voltando para nós mesmos como formiguinhas, o objetivo final de tudo isso é que a gente se mantenha fiel a nós mesmos, que a gente se mantenha fiel a essa conexão com o sagrado. E enquanto a gente segue a nossa vontade, enquanto a gente faz o que a gente considera que deve ser feito, a gente caminha em direção a esse sagrado. E isso tem a ver com parte da conciliação entre a nossa vontade com a vossa vontade, com a vontade do sagrado. De alguma forma a gente vai desenvolvendo também a capacidade de redenção, a capacidade de aceitar que o que tem que acontecer vai acontecer e que a gente vai fazer o que deve ser feito enquanto a gente acha que sabe o que deve ser feito. No fim das contas não existe um fim diferente para cada pessoa. Seja uma pessoa que você considere que não deveria ter o mesmo fim que você porque aquela pessoa fez isso ou aquilo, no fim das contas, o abraço do sagrado é para todos. Até aquele que a gente considera o maior dos pecadores vai para a mesma fonte que a gente. A gente precisa lembrar que todo pecado, no fim das contas, ele é perdoado. Todo erro, ele é perdoado. E não é um perdão que cabe a nós. É um perdão que nos lembra que em determinados momentos da nossa vida, da nossa evolução, da nossa etapa evolutiva, a gente vai cometer alguns erros que para muitos podem ser imperdoáveis. Ou então a gente será aqueles que passarão pelos erros e pelas injustiças que a gente vai considerar que não deveria ser perdoado, mas não cabe a nós o perdão. Quando a gente age em erro, quando a gente age de uma forma considerada errada, a gente está agindo em inconsciência. Se a gente está agindo em inconsciência é porque a gente não tem muitas vezes a dimensão do que a gente faz. A gente está em busca do ampliamento da nossa luz. Um erro que você cometeu há 5, 10, 20 anos atrás, provavelmente não seria um erro que você cometeria hoje em dia. Você é outra pessoa. A sua consciência atual ela já é diferente. Então essas questões têm que ser perdoadas. Porém, o perdão não cabe simplesmente à nossa vontade. Imagine o perdão como uma pequena fresta de luz. Porém, em volta dessa fresta de luz, existem todas as sombras que a gente considera injustiças cometidas contra a gente. Injustiças que a gente vai olhar, vai condenar, vai se vitimizar, vai achar que não deveria ter sido assim, vai se condoer, vai sentir ódio e o perdão está ali. Apenas uma fresta. É muito mais fácil você ficar olhando para as injustiças, para as dores, para os ódios, do que você caminhar em direção àquela pequena fresta de luz. Mas mais uma vez o perdão não cabe nas nossas mãos. O perdão é uma das formas de redenção, uma das formas de entrega. Ele não é uma escolha. Claro que você precisa também querer caminhar em direção àquela fresta de luz. Porém, para poder você deixar tudo que você considera injusto de lado e atravessar aquela pequena fresta de luz, costuma ser difícil. O nosso sentido de justiça ele é muito diferente do sentido de justiça divina. A minha ideia aqui não é falar sobre essa justiça divina, até porque nem sempre ela é compreensível, mas a gente está falando de uma questão transcendente. E quando a gente fala de algo transcendente, a gente está falando de algo além do normal, algo extraordinário. Quando a gente vai tentar entender a justiça divina, a gente precisa partir do pressuposto de que o outro sou eu. O outro é uma parte minha, uma parte do mesmo sagrado que está se experimentando através do espelhismo.
Então, se o outro me machucou, se eu machuquei o outro, isso tudo faz parte de uma experimentação da vida. Isso tudo faz parte da vida. Porém, em alguns momentos a gente vai ficar ali naquela sensação de injustiça por tempo demais. A gente precisa de um tempo longo, às vezes, para poder digerir alguma situação. A gente precisa assimilar o que aconteceu. Isso nos dá consciência também. Isso amplia a nossa luz. Mesmo que a gente esteja dando voltas na mesma situação, em algum momento a gente consegue compreendê-la. Caso isso não aconteça, a única coisa que resta é caminhar em direção àquela fresta de luz do perdão. E aí você atravessa, mas você tem que atravessar sabendo que você estará dissolvendo tudo o que ficar para trás. E nem sempre a gente quer isso. Porque até mesmo as nossas injustiças, elas fazem parte do nosso comodismo diário. E a gente vive uma vida inteira dizendo para nós mesmos que não deveria ter sido assim. E aí você espera uma justiça que não é a sua justiça acontecer. Quando a gente fala da nossa justiça, a gente de alguma forma está falando de algum tipo de punição. Isso aconteceu comigo, isso deve ser punido. Quando a gente fala do sagrado, a gente não fala de punição. A gente fala simplesmente de um balanço cósmico. As coisas estão acontecendo como tem que ser, porque o sagrado é impessoal. E toda essa impessoalidade representa os movimentos do oceano. Às vezes eles estão mais agitados, às vezes mais calmos. O oceano não está agitado às vezes para poder te fazer mal. É porque ele simplesmente é assim. E aí se você for cruzar os braços no oceano agitado, você vai afundar. E à medida que a gente observa a nossa pequenez também, assim como a formiga, a gente vai entender que nem todos estarão aqui por nós, mas existe uma fonte que sempre estará aqui por nós. Essa fonte ela deve ser buscada, mas com consciência. Não simplesmente você abrir os braços e esperar. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se movimentar, você tem que se honrar também. Com isso a gente vai compreendendo que nunca será suficiente o que você der ou receber de outra pessoa se você estiver esperando que esse dar e esse receber te preencham, porque você está tentando dar e receber de uma outra pessoa e uma outra pessoa não pode ser a sua fonte. A gente precisa buscar essa fonte nessa transcendência, nesse sagrado, porque as outras pessoas e nós também estamos como o gato, às vezes com medo do cachorro nos pegar. A gente está com medo, assim como o homem, da morte chegar. A gente está com medo de colocar a nossa luz no mundo porque tem um muro tapando a nossa luz. E toda hora que a gente for olhar, a gente vai encontrar um impedimento. Mas quando a gente se conecta de dentro para fora, a gente não encontra impedimento nenhum, exceto os nossos próprios auto-julgamentos, as nossas sensações de injustiça e por aí vai. Então o que nos resta no fim das contas é unicamente caminhar em direção a essa pequena parte de luz que nos espera. Porque o perdão é uma dissolução de tudo. E essa dissolução nos traz uma espécie de reinício. E aí você começa a partir de um novo patamar de consciência, porque você entendeu a partir dos seus erros. Você entendeu a partir do erro dos outros também. Vamos caminhar agora em direção ao oceano do Espírito. É o que nos resta. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo.